Então, assim, eu vou agora para o que eu escrevi, né? As coisas que eu escrevi aqui. Vamos aqui. Eu coloquei aqui Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Uma das coisas que mais fala em Provérbios é que a humildade precede a honra. Ela que precede. A humildade vem primeiro, depois da humildade vem a honra. Jesus Cristo fala de coisas naturais. Ele disse assim, se você chegar no canto e tiver vários lugares, sente nos lugares mais afastados para você não passar vergonha. Não sente nas cadeiras de honra, não. Porque de repente tem alguém mais poderoso que você e vão pedir para você sair. Você vai passar vergonha. Isso aí, irmão, quem tem muito medo disso aí é político. De passar vergonha. Porque devido a eles terem muita posição de honra, eles têm que estar sempre em posição de honra, eles têm muito medo. Então, assim, às vezes você chega no local, você chega querendo aparecer mais do que todo mundo. Chega falante, chega, sabe tudo. O cara fala de um assunto que você sabe um pouquinho. Às vezes tem gente que vai no seu assunto só para você não ficar por baixo, mas ele sabe mais do que você às vezes, né? Às vezes sabe mais do que você. Então, às vezes eu estou falando com alguém, então eu procuro falar de uma forma, a não ser que eu tinha chegado ao último nível de estudo daquilo ali. Mas eu procuro explicar onde foi que eu busquei aquilo ali, né? Para poder eu não... De repente eu posso estar enganado. Né? Então, assim, ele fala sobre a questão da honra. A questão da honra. Primeiro vem a humildade. Quando a pessoa é humilde, ela tecnicamente aparece mais, né? A pessoa é humilde, parece que ela vai sumir, porque ela é humilde. Tem gente que confunde humilde com eu não presto pra nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ou então andar rasgado, andar sujo. Ou então andar na maltrapilha. Confunde humildade. Você falou uma coisa, eu vivenciei uma parte aqui na Meroca. O pastor Josué chamou para uma determinada área só os obreiros. Pronto. Aí colocou o irmão Pedro e eu fiquei lá embaixo, né? Eu não sou obreiro, eu fiquei lá embaixo. O irmão Pedro pegou e me chamou lá para onde ele estava. Ou seja, se eu tivesse de cara a entrada, ele tinha mandado eu sair. Ele ia lhe perguntar se você era o quê? Diácono, auxiliar. Aí Mas quando como você foi chamado por um diácono, aí você ganhou o aval dele. Quando eu chego na igreja para pregar, por mais que eu vá ser o pregador oficial, já era a lógica é que se eu sou o pregador oficial é para me chegar de peito inchado e ir logo lá para cima, né? Mas o que é que eu faço? Eu não sento lá na frente. Porque eu não sei como é o sistema daquela igreja. De repente o sistema da igreja é todo mundo sentado atrás, mesmo que tenha obreiro na frente. Então eu não vou lá para frente, eu sento atrás. Por mais que alguém venha, alguém da nave já disse, é o pregador, eu sou, vai lá para frente. Eu não vou, não, vou ficar aqui esperando. Aí quando vem alguém lá de cima me buscar, aí eu vou e subo. Porque eu ganhei o aval da pessoa. Então, agora se eu faço isso por soberbo, eu já não estou sendo humilde, né? Eu sentar aqui para poder alguém me buscar, né? Para poder ser humilde. Então, assim, se quiser, quem me buscar? A soberba do homem o abaterá. A soberba é o contrário da humildade. A soberba do homem o abaterá. Então, o que é o soberbo? Pensa na humildade. Pronto, o soberbo é aquele que em tudo quer aparecer, em tudo quer ser o melhor, em quer saber de tudo. Quanto menos você quiser saber, ali, mostrar que sabe de tudo, melhor é. A Bíblia diz que o tolo se passa por sábio quando fica calado. Quando você tem duas pessoas conversando, vamos supor, irmão Fabiano chega no canto, ninguém... Aí umas pessoas começam a falar sobre planta. Conselho que eu já aproveito e dou para o irmão Fabiano, que aqui a gente está na escola, no estudo. Conselho que eu já dou para o irmão Fabiano. A pessoa estiver falando ali de uma planta, orquídea, um assunto que você conhece, né? Mas está falando. E você só viu uma primeira frase, a segunda, procure chegar lá e não falar logo nada. Mesmo que você já saiba daquilo que ele está falando. Você espera para ver se a outra pessoa não tem mais gabarito do que você. Entendeu? Aí você vai ver. Se você percebeu que ela disse assim, a forma de eu cuidar é assim, é desse jeito e tal, aí você vai ver, já está errado.
Aí você já fica calado mesmo Já assim. aconteceu isso. Já fica calado. Aí você espera a pessoa pausar. Até eu posso dar um conselho? Ou então eu posso. Às vezes tem aquela questão, por exemplo, tá tão apressado para mostrar que sabe, que já assim, tá errado. Tá errado. Ou então, não é assim não. Eu já não falo que a pessoa tá errada. Eu falo que eu cultivo diferente. Pronto. Entendeu? Já não uso dizer que a pessoa tá errada. É. Porque são formas de cultivo, né? São formas. Não, às vezes na conversa você percebe que a pessoa não entende de planta. A hora que você vai e joga. Então, assim, ó. Você tem que procurar. Você tem que procurar ser humilde em toda a sua forma de viver. Né? Ser humilde. Às vezes a pessoa pensa que humildade é andar com a chinela. Pelo contrário. Irmãos, você imagina um cara, por exemplo, que ele tem um patamar, chega lá na Assembleia, no local daquele ali, ele chegar sem paletó, ele não entra. Não é que ele vai ser arrogante por estar usando, todo mundo lá usa. Entendeu? Todo mundo lá usa. Às vezes, irmão, tem gente que chega no culto e chega assim, mais aparente do que todo mundo. Para chegar lá e dizer assim, pô, mostrar que eu sei pregar, através do paletó, através da. Né? Que tem. Agora fala paletó. Então, assim, nós temos que procurar tomar cuidado. A Bíblia diz que a soberba do homem o abaterá. Quando você chega assim, eu falei o exemplo do irmão Fabiano de planta. Aí você, o irmão Fabiano chega lá, aí tá falando sobre planta, ele já viu que tá falando sobre planta, aí já chega dizendo assim, rapaz, é assim, eu sei que é desse jeito e tal, é assim, e você pensa, vamos supor que você tá pensando assim, já tô mostrando para todo mundo aqui o jeito certo, porque eu sei que ninguém sabe, tipo assim, né? Quando você fala isso, de repente alguém que está no meio da conversa, você não sabe. Ou o cara é um botânico, ou o cara é um aqueles caras que formado. Paisagista. Não, aqueles caras formados que cuida de planta, né? Jardineiro. Agrônomo. Ou é um agrônomo. Aí você tá frito no meio dele. Né? Aí o que vai acontecer? Você vai ficar com vergonha. Por quê? Porque você chegou arrogante e saiu abatido. Não tem gabarito para escutar na conversa. E a questão também de ouvir mais e falar menos. Você tá aqui. Você tá aqui. Presta atenção, o que você vai falar. Quando a pessoa vem falando, você vai estar escutando. Irmão, você vai escutando. Quando você chegar na hora de falar, você fala e todo mundo lhe escuta. Você fala, você tá na reunião aqui, você é o que menos fala. Todo mundo tá falando. Aí como você quase não fala e tá todo mundo. Você já eu posso dar uma palavra? Aí você vai e fala. Um exemplo disso aí a sua esposa me falando da Nayara, né? Mas todo mundo se gabando que ia ganhar, e a Nayara calada lá no canto. Quando terminou, ela foi que ganhou. Ela que ganhou. Tirou em primeiro lugar nas perguntas. Ganhou. Né? Ganhou. Então assim, ó. É uma coisa que acontece naturalmente. Se você se ensoberbece, você mesmo vai cair. Você preparou sua própria armadilha. Você sabe que um passarinho não prepara a própria armadilha dele, né? Mas você vai fazer um buraco para você cair, é assim. Fazer um buraco aqui, eu vou botar um saco em cima e eu vou passar por ele. Você tá entendendo? Pode chover. Ó, você tá aqui, você prepara um buraco, aí você diz assim, tá aqui o buraco, vou tampar, vou botar um bocado de palha em cima e eu vou passar por cima. Você faria isso? Não. Não, mas quando você se ensoberbece, você está fazendo. Quando você se engrandece, você está preparando. O buraco Que foi que Golias fez? Golias, feitudão. Rapaz, mandaram foi um menino, por acaso eu sou o quê para mandar um? Aí se ensoberbeceu. Davi, humildemente, foi lá e jogou. Uma pedrada, né? Deu só uma pedrada na testa do indivíduo. A diferença é que ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, né? Mas às vezes tem gente que quer usar o nome do Senhor, mas sem humildade. Entendeu? Sem ter a presença de Deus, né, Senhor? Como aqueles discípulos que chegaram e disseram assim, ó, estava do lado de Jesus. Eram os crentes. Estava do lado de Jesus. Ele pegou e disse assim, quer que a gente mande descer fogo do céu e consuma todo mundo aí? Jesus sabe que Né? Agora, diferente de Elias. Elias estava lá todo humilhado já, escondido, se escondendo.
Aí pegou, zangado por causa do povo. Ele estava com raiva ali. Uma mistura de sentimentos. É, o sentimento, tinha sentimento no meio, não tinha arrogância. Ele disse assim, se eu sou homem de Deus mesmo, talvez no pensamento deles fosse assim, vocês são uns adoradores de Baal, seguidores dos reis que adoram, né, essas coisas, que caia fogo do céu e consuma vocês. Ou seja, que Deus puna vocês. Entendeu? Ele não colocou para cima de si. Não, foi para Deus, foi a humildade estava ali presente. Davi foi escolhido por Deus pela humildade dele. Aí vem, mas o humilde obterá honra. O humilde obterá honra. Vendo? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Hoje eu estava falando com o senhor que eu compro os frangos dele. E eu falando, dizendo assim, rapaz, eu gostei do seu trabalho porque você entrega bem certinho. Você entrega as coisas bem certinho, frango, peso bem certinho, às vezes até passando um pouquinho, né? E você não coloca água. Porque ele podia achar um menino, na minha foto dá pra ver, né? O cara de novo, é um menino. Vou mandar um frango com água aqui pra ele, que ele não vai nem entender. Eu disse pra ele, eu achei bom trabalhar com você porque você não coloca água no frango. Aí ele até disse assim, não. Aí começou a falar, né, as qualidades do frango, a diferença dele para as outras grandes, tá? E aí, citando o exemplo, em Sobral tem um rapaz que ele vai vender o frango, ele disse assim, porque em Sobral eu vi um cara lá que ele ia vender o frango, e ele chegava com frango com água, e o menino começava a brigar com ele, dizendo assim, rapaz, tu quer que eu compre água? Água tem aqui, eu vou comprar água. Aí eles boiam o frango, bota a água dentro do frango, lava o frango, molha o frango, banha o frango, e deixa, bota numa sacola sem furo para a água ir junto no frango. Quando chega, cada frango ali é mais ou menos, ele disse que era mais ou menos uma sacola de frango, dá uns meio quilo, aumenta. De água. É, Ai, meu Deus. aumenta uns meio quilo de Só água. pra sujar a consciência dele. Né? É. E se você botar esse frango com a água, ainda apodrece o frango ainda dentro do congelador, dentro do congelador ainda. Congelador. Então assim, eu disse assim, não, aí ele foi, eu fui e disse assim pra ele, mas é o seguinte, o cara lá vendia muito. Ele até conhece. Vendia muito. Só que o que acontece? Ele vai entregando, ele vai perdendo a credibilidade. Vai perdendo. Vai perdendo, vai perdendo. Aí eu peguei. E a má fama recorrendo. A má fama recorrendo. Quando chega aquele que chegou mostrando o frango dele, humilde e tal, aí ele vai começar a ganhar um espaço. E pronto, aquele fica para sempre. É. Sempre. Porque pensa numa pessoa para ser fiel, é comerciante entre um e outro. É. São Eu fiéis. deixei de comprar de um cara porque ele tava mandando as plantas só os ladrão. Aí, ó. Pessoa fiel, às vezes o cara aumenta o valor, mas o cara fica com ele ali. Às vezes aumenta o valor, mas o cara continua com ele. Então, irmão, isso aqui é o mesmo exemplo que eu estou falando. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando de soberba. Irmão, junto com a soberba, vem a arrogância e vem a ganância. Junto com a soberba. Geralmente, quem é soberbo é arrogante e é ganancioso. Geralmente. É assim. Você pode observar. O cara é arrogante, é soberbo e ele é ganancioso. Aí vamos lá. A soberba foi o que eu escrevi aqui, ó. A soberba é uma porta de entrada, está ligada à arrogância e à ganância. Aí vem Provérbios 18, versículo 12. Diz: antes de ser quebrantado, eleva-se o homem. Ou seja, todo quebrantado que ele quis dizer, quebrantado que ele diz não é se derramar de Deus, né? Quebrantado que ele diz é arrebentado. É o cara que se deu mal. É isso que ele está falando aqui. Então ele diz, antes de ser quebrantado, eleva-se. De novo, ó. Quem exalta o homem é Deus. Ele exalta os humildes. Abate os soberbos. Só que o soberbo é que cava a própria cova. A própria armadilha, como eu já falei. Então, antes de ser quebrantado, eleva-se. Ele diz, eu sou. Né?
Eu tenho. Irmãos, você sabe o que foi que Deus fez no Egito? Ele derrotou cada deus. Deus que não existe, né? Ele derrotou cada deus. O deus do Nilo, o deus da magia, o deus da astrologia, o deus Nós tinha o Deus Sol, né? o deus, o deus, é o Deus Sol, o deus da morte, né? Ele saiu Cada destruindo, praga simbolizava, né, um deus, né? ele destruiu cada deus. Um deles foi o próprio faraó. Um dos deuses que ele destruiu foi o próprio faraó. Então é, cada milagre daquele ali, cada, não, não, Praga. cada praga daquela ali foi uma humilhação a cada um dos deuses. Porque os homens exaltaram cada um daqueles deuses. Deus E o, é o Deus dos deuses, né? e o próprio faraó se exaltou. Então todos caíram. Aí por isso que eu digo, o quebrantado, é por isso que ele fala aqui, o quebrantado, antes disso vem a altivez, né? Ele prepara a sua queda. Aí vem, humildade não é sinônimo de pobreza. Muita gente pensa, sou pobre e sou humilde. Existe gente rica. Tem mais humilde que o pobre. Ontem eu vi, por exemplo, a mina falando do Elon Musk. Você sabe quem é o Elon Musk? Já ouvi falar. É o cara que é um dos maiores que mexe com tecnologia. Só não sei se ele está ligado com o negócio de nova era, né? Pode até estar. Mas ele é um dos caras que mexe com mais tecnologia. Ele que está criando carro, energia solar, ele quem mexe com parte de placa solar, ele quem faz aquelas viagens para o povo ir para fora, ele que fez foguete, faz um monte de coisa. E ele é um cara altamente social. Fala com todo mundo, não é aqueles escondidos, não. Ele tá em todo canto. Ele tá. Um dia, uma pessoa falando aqui, até questão de religião. Você acredita em Deus? Ele falou. Aí ele falou, entrou no assunto. É interessante o que ele falou. E os filhos deles dizem assim, eu não gosto do meu pai porque ele vive como pobre. Cara bilionário. Eu acho que é o cara um dos mais ricos do mundo. E assim, eu não gosto do pai porque ele vive como pobre. Se veste de qualquer jeito. Não tem casa. Ele vai dormir na casa de uma amiga, às vezes vai para outra. Aí a mulher dele conta um episódio que o colchão dele estava furado. Ele pegou o colchão e fez isso aqui. Virou o colchão. Do outro lado. Aí foram perguntar ele, rapaz, por que você fez isso? Rapaz, minha preocupação é outra. Minha preocupação é fazer. Aí ele tem um objetivo aí, né? Que eu não sei se é. Eu não sei se se Deus tem a autorização de Deus ou não. Também não vou julgar ele. Mas o objetivo dele é povoar Marte. Povoar Marte. Ele é um cara que mexe com isso. Os satélites mais importantes que existem é da empresa dele. A Tesla. A Tesla é dele. A empresa Tesla. Estão tentando liberar agora negócio artificial, né? Isso aí tudo ele tá metido nessas coisas. Tudo ele tá metido nessas coisas aí. Só que estão com medo da inteligência tomar conta. Se eu não me engano, é ele que tá querendo se mexer com isso um aí. episódio aí que a inteligência artificial matou um cara que comandava ela. Porque ela mesmo uma coisa. Ela mata assim, no mesmo sistema ela vai lá e elimina o cara, né? Aí tem as torres, ela vai lá e elimina as torres. Pra ela poder não receber mais ordem que ele tem. Então vamos lá. Ah? Será que não? Vou postar mais aqui. Postar mais aqui. Que horas são? Ah. 7h22? Dá tempo pra gente terminar. Ó. Glória a Deus. Então assim, humildade. Então humildade não é sinônimo de pobreza. O dono do Facebook, ele só tem blusa preta, parece. Blusa preta. Agora porque ele não gosta de perder tempo, escolhendo. Ocupado, né? A vida, o cara tem uma vida ocupada. Aí já tem gente que não tem nada, mas quer aparecer mostrando que tem. O cara quer usar melhor gravata. Não é nem por intenção de ficar
Você nem bem, ele é. bem algum. Não é nem por intenção de ficar bem aparente, ficar chamativo, porque também não é pecado isso. Por querer aparecer, ser melhor do que outras pessoas. Entendeu? É igual você ter um carro. Você chega aqui com um carro, um Corsa bem novinho. Você acabou de comprar um Corsa. Você chega a ser o melhor dali. Daqui a pouco chega o cara com uma Hilux bem novinho. Encosta ali, você. Se você, se você se. Não, se você se calcula pelo tamanho, pelas coisas que você tem, você acabou de perder valor. Se você se calcula por isso. Se não, você não perdeu valor nenhum. Entendeu? Então, humildade não é sinônimo de pobreza. Ou de andar maltrapilha. A gente que às vezes já se é o bando desse jeito. Eu não sou nem vaidoso. Não sou nem. Aí o cara anda feio, É né? de A mulher lixo anda mesmo. toda desleixada, né? Anda de qualquer jeito, né? Você vai no canto, às vezes, e a forma de você vestir, de se comportar, vai abrir portas para você. Eu pergunto, aí você diz assim, não, mas isso é besteira, eu tenho que ir do jeito que eu sou. É, mas eu vou lhe perguntar uma coisa assim, para você. Se você vai para comprar, você vai do jeito que você quiser, né? Você tá com dinheiro e vai comprar, né? Agora, se você vai no mesmo local, mas o seu objetivo é vender, Nem para comprar, tem uma certa dificuldade ainda, dependendo do local que você for comprar. Né? porque às vezes Aí você não é olhado, o recebido cara bem. já disse que tu vai roubar. Não, eu digo da própria pessoa, eu digo Eu a questão sei. da própria pessoa. Se você vai comprar, você não vai de. Agora, se você vai chegar lá e vai. Se você vai chegar lá e você já vai vender, eu pergunto, você vai se vestir da mesmo jeito? Não vai. A sua intenção é outra. Então, deixa de. Não existe. É Um tudo trabalho também tem todo. Você tem que comer para ser. A pessoa que vai vender, ele não pode sair, né, com mau cheiro, fedendo as axilas, a boca, porque as pessoas comentam, sentem o mau cheiro, aí comentam com a outra, aí a outra também sentiu, aí comenta com o outro, daqui a pouco, não, comprar daquele fulano ali, pode? Pronto, aí se espalha. Pega geral, né? Então não é, humildade não é assim. Humildade é você andar direitinho. Jesus Cristo tinha uma forma de vestir. É tanto que quando olharam para Pedro, disseram assim, tu se veste igual a eles. Ou seja, tinha uma forma de se vestir, né? Uma forma de se vestir. E Jesus Cristo não tinha casa, que ele diz lá, o filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus Cristo tinha uma casa. Tinha uma casa. Ele queria dizer naquele momento ali, é porque ele andava de um canto para o outro. Era obrigado, ele tinha que precisar fazer aquilo ali. Né? Tá andando de um lado para o outro. Aí já tem gente dizendo que Jesus Cristo era milionário. Também a Bíblia não fala. Ele era, né? Agora, que o necessidade? propósito dele Não, era financeiramente, que necessidade tinha de Jesus Cristo ser milionário? Ele não tinha esse propósito. O cara vai passar 3 anos na Terra, vai ser milionário para quê? Se você fosse passar, soubesse que ia passar 3 anos na Terra, você ia construir fortuna? De jeito nenhum. Você ia viver cada dia. Até porque a riqueza não, para Deus, assim não tem muito sentido, porque ele é o dono de tudo, né? É, para Deus não. E Agora, ele pra se gente, orgulha, né? pra gente sim. Por exemplo, às vezes você ter dinheiro, não, tá bom. Antigamente, eu lembro de uns 20 anos atrás, tinha uns crentes conhecidos da gente que diziam assim, Jesus está perto de voltar. Vou lá me preocupar em fazer isso, trabalhar, fazer aquilo. Morreu. E até hoje. Aí tá hoje o cara correndo atrás de crescer na vida. Entendeu? Ela chegou na Meroca, aí era conversando sobre que o dinheiro era maldito, né? Nesse momento a gente tava conversando em três. E ele falou para um que falou pra gente lá que o dinheiro é maldito. Maldito é o Aí eu homem que não falei, sabe. cara, o dinheiro mesmo em si não é maldito não, cara. Maldito é como tu vai usar ele. O amor que eu tenho. Maldito é como você usa ele. Eclesiastes fala que a sabedoria e o dinheiro abrem portas. E a raiz de todo Ah, mal pronto. é o amor, Ele né? diz assim, ó, o dinheiro e a sabedoria trazem segurança. Entendeu? Dinheiro e a sabedoria. Só que a sabedoria é muito melhor, ele diz, né, de você ter. Ao mesmo tempo ele fala de uma cidade que foi sitiada e procuraram um cara bem pobrezinho, o mais humilde que tinha. E ele deu a opinião, disse assim, façam isso que vocês vão se livrar dele. O cara fez, depois esqueceram, foi ele. Né? Ele foi esquecido. Entendeu? Então,
ele está falando que, mas ele, mesmo assim, não abandonou, disse que a melhor foi a sabedoria dele. Porque ele mesmo esquecido, se o pessoal tivesse entrado, ele tinha sido morto também, junto com todo mundo. Ele salvou a própria pele também. Entendeu? De qualquer forma ganhou também. Quer mais riqueza? É você ser cheio de dinheiro ou você ter sua vida? A vida, né? Né? Ter sua vida. Aí vem. É um fruto do Espírito, né? Aí como? Por que eu estou falando? Diz assim, ó. Nós estamos de... Bem-aventurados os humildes de espírito. Não diz assim? Mas o que é ser humilde de espírito? É a própria humildade, sim, em si. Mas por que ele fala de espírito? Humildade não é um fruto do espírito? Né? Ela não vem de Deus? Vem do Espírito de Deus? Então é de espírito para espírito. Do seu espírito, com E minúsculo, com o Espírito de Deus. É uma relação. Né? É uma interação entre o homem e Deus. Então, humilde de espírito é você ser uma pessoa humilde, o que a gente chama de humildade mesmo. Humildade. Às vezes a gente diz assim, só porque uma pessoa, um jogador recebe alguém no campo, né? Aí diz assim, como ele é humilde. Ele é humilde. É para aparecer. A humildade, ela é revelada no dia a dia. Fala também sobre isso em Provérbios. A humildade, ela é revelada. Vai aparecendo. Eu vou falar sobre isso aqui já já. Dele é o reino dos céus. Por que o reino dos céus dos humildes? Né? Porque é uma característica do Espírito para o seu Espírito. E se vem do Espírito, ela vem do céu. São características do céu. Já as altivez, a arrogância, são características da terra. Ninguém lá no céu vai lhe exaltar por você ser o bichão, o arrogante, né, aquele que é. Ninguém vai lhe exaltar. Mas se você for humilde, os anjos vão aplaudir. Aqui na terra, se você for humilde, aí você é aplaudido quando você aparece no Facebook. A questão dos dois reis, né? Saul e Davi. Saul e Davi, né? Saul se engrandeceu. O Davi sempre se posicionou humilde. Ele quis se justificar e Davi não reconheceu. Né? Reconheceu aquilo. Então, é uma qualidade que vem de Deus. Você não adianta você querer, você não compra em lugar nenhum, você não consegue com as suas próprias forças. Vem de Deus. Deus vai lhe dando essa característica, que é a humildade. Mas por que você diz que eu consigo das pessoas? Irmão, só Deus dá humildade a todo mundo. Você já consegue dessas pessoas que você vai herdando. Você vai aprendendo, vai herdando daquelas pessoas. Aí diz, dele é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Daquele que se fizer como uma criancinha. Por que uma criancinha? Porque a criança não tem aquela arrogância dentro dela. Verdade. Por mais que ela queira aparecer, mas ela mesmo não tem o sentimento do que ela não entende o que é aquilo ali que ela está querendo aparecer. Ela não entende. Faz porque às vezes vê outra pessoa fazer. Então assim, aí diz, dele é o reino do céu, qualidades celestiais. Altivez, qualidade terrena, é qualidade do ego. Aí quando você aqui é maioral, você é aplaudido nos palcos, em tudo que é lugar. Você é aplaudido, naturalmente você é aplaudido. O cara que canta, que dança melhor, que faz isso, hoje qualquer besteirinha tá virando sucesso. E aí esses caras são aplaudidos. Porque aqui na Terra nós queremos encher o ego. Mas se aqui nós queremos encher o nosso espírito, nós ganhamos espaço no céu. Eu continuo dizendo, não é que você vai querer ser o pior de todo mundo. Não, eu quero ser o pior. Não. Faça tudo que você fizer, mas faça com humildade. Cresça com humildade. Existe a humildade fingida. O está dizendo, ela é fingida. Ela nunca prevalece. Tem aquele falso humilde que aparece, ele quer se fingir de humilde. Se ele não for de verdade, ele é descoberto. A pessoa vai perceber. E aí ele começa a ser alvo de falatórios. Sim, aquele cara só quer ser o que não é. Fica se achando, fingindo ser o coitadinho, né? Tem essas frases. Ou é ou não é, né? A velha frase. Com o tempo ela se revela. A Bíblia diz que Deus procura os humildes.
Alguém abra aí Isaías 66, versículo 22, para a gente ler. Aí diz, Provérbios 66 e 22, viu? Provérbios 16, 19 diz, repartir despojos com os soberbos é um ato de arrogância, de altivez. Por quê? Porque você está dando aquilo ali para aparecer. Existem pessoas ricas, ricas que eu digo assim, que às vezes nem tem muita coisa, mas tem alguma coisa. Ele compra no meio de todo mundo, ele gasta no meio de todo mundo, ele gasta com os outros, é o assunto que eu falei de gastar no bar, né, para todo mundo ver, aparecer. Isso aí é repartir os despojos, que é o que está dizendo aqui. O que são despojos? É o que você adquire quando você guerreia com outra nação. Você toma tudo deles, né, toma armas, cavalos, carneiro, comida, o que tiver sobrado ali são despojos. Ouro, você leva. Depois, a pessoa para aparecer, diz assim, vou repartir com os outros, para mostrar que ele foi o ganhador da guerra. Soberba. Davi sempre colocou nas mãos de Deus as vitórias dele. Ele dizia assim, por causa do Senhor, eu fiz isso, por causa do Senhor eu fiz aquilo. Deus protegeu meu braço. Ele disse que acho que foi um escudo, foi quebrado no braço dele. Um escudo, foi quebrado. Tudo isso ele atribui a Deus. Fosse outra pessoa, né? Rapaz, isso aqui é força demais. Força. Entendeu? Então, repartir despojo é quando você chega diante dos outros, vou comprar a melhor carne para mostrar para todo mundo que eu tenho carro, nem às vezes nem está tendo aquela condição. Chega perto assim na pessoa, num frigorífico, aí tem um comprando uma carne de primeira e você vai comprar ali, pede a moída de segunda ou de terceira. Aí para o outro não ver que você está acompanhando o terceiro, ou você fica esperando ali, ou você compra. Que besteira. É uma besteira isso aí. Entendeu? Para mim não faz diferença. Eu chego no meio, não faz diferença. Eu não vou ficar dando uma arrogante, né? Não posso fazer isso. Se eu tenho só aquilo, tem que ser humilde para reconhecer que eu tenho aquilo, mesmo diante das pessoas. Entendeu? Repartir despojo também. Achou aí? Diego, lê aí. 66 o quê? 22. Porque como o novo céu e a nova terra, que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isso? Terminou? Não. 66, versículo 22. Sim. Uhum. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. E o próximo versículo diz o quê? E será que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até ao outro, virá toda a carne e a adorar perante mim, diz o Senhor. O que eu tinha visto lá, será que eu notei errado? Trocou, né? Ele diz que Deus procura pessoas humildes, né? Deus procura pessoas humildes. Aí vem 22. Aí vem as graças. Pronto, a graça vem pela humildade. A graça de Deus, o privilégio da salvação. Quando percebemos que não merecemos. Toda pessoa que foi salva e considera salva, ela sabe que não mereceu aquilo, mas recebeu. Não é assim? Aí, porque não merece. Quem muito é perdoado. Aí eu lembrei desse versículo, tem muito a ver com isso aqui, ó. A graça, quando você é agraciado com a salvação, você reconhece que foi Deus que lhe deu. Aí vem, eu me lembrei desse versículo que diz assim, que a quem muito é perdoado, mais ama. É fácil você ser humilde quando você precisa receber o perdão. Aí você diminui. Essa mesma sensação você tem que carregar ela toda vez. De quê? De saber o quanto você precisa ser humilde. Né? Se diminuir, não é se diminuir, não é se dizer que não presta. Se diminuir, que eu digo colocar-se numa posição mais tranquila, mais silenciosa. Eu ficar por aqui. Deixa eu aqui, tudo tem o seu tempo, tudo tem a hora certa. Amém? Amém. Deu para entender tudo aqui? Tem alguma pergunta, então?
Eu tenho uma pergunta, não sei se não é o caso de você responder, que ela nem foi citada aí, mas é porque quando eu abri a Bíblia aqui em Isaías 66, mais no 65, ao passar por ele tem uma parte de uma pergunta que me chamou muita atenção e porque assim, diz aqui, quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. O que ela quer dizer com isso? Acho que quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem. Hum. Depende do contexto. Eu não li todo o contexto Hum, para poder entender isso aí. Mas, no meu ver, o que ele está querendo dizer é que o cara que tem coragem de fazer uma coisa, ele tem coragem também de fazer outra. Tá entendendo? Qual é a questão da tô coragem? entendendo. Talvez não esteja nem dizendo que ele é mau. Isaías 66, 3. Já começa ali embaixo, lê aí pra gente ver. Ele começa aqui, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Qual seria a casa que vós me edificareis? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso... Pronto. O que ele está falando aí é sacrifícios mal feitos. Ele está falando aqui, diz o título de hipocrisia. É sacrifício mal feito. Condenada. Você mata um boi para poder servir de sacrifício, mas o seu coração não está nem nem fazendo aí, aquilo né? ali de coração. Então ele está querendo dizer que você é a mesma coisa de você fazer um sacrifício para Deus sem coração, você está matando um homem. Pra se mostrar, Aí vai lá para hipocrisia, né? Esaú, não entregou o sacrifício de qualquer jeito? Pronto. Deus ele só está querendo dizer que você é tão mal quanto o cara que matou. Nessa mesma tema que você explicou, pode ser usado para quem se exalta. O cara que se exalta. Né? Ele está querendo matar um boi para se exibir. Né? Aí é o que Por aparecia. isso que eu não mato um boi. Não, aí no sacrifício tinha isso aí. Às vezes chega uma pessoa com uma rolinha, todo uma pombazinha, todo com vergonha. Assim, o cara tá Eu levando um passei boi. por passagem para ver. O cara tá levando um boi. E eu não tenho um boi. Mas ele tem que dar de coração, ele tem que esquecer o que está do lado. Assim, ó, aí a minha oferta da viuvinha, Jesus disse, olha ali, ó, só tem 2 moedinhas, mas foi tudo que ela tinha. Entendeu? É. Então, o que vale é o seu coração diante de Deus. Vamos orar? Eu já tenho que ir. A minha aula já começou. Os alunos acham atrasado. Às vezes ele começa a falar, esperar umas pessoas, e eu vou agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesse momento eu estou aqui na tua presença. Te agradecemos por este momento. Obrigado. Que essas palavras estejam em nosso coração, nós guardemos. Nós venhamos encher o nosso coração, que o Senhor venha encher o nosso coração, Deus poderoso, da humildade, não para nós querermos ser melhor do que ninguém, Glória a Deus. por querer aparecer, mas se crescermos, que seja, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso tudo, é o Senhor quem nos dá o discernimento, o entendimento, nos dá a riqueza, é o Senhor quem nos concede a saúde, a vida, o enxergar, entendeu? É o Senhor quem faz com que a gente acorde e que a gente durma. Tudo vem de Ti, Deus de glória. Então somos Teus servos e cuidamos aqui das coisas que Tu nos entrega, Pai. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso tudo e que nós só temos alguma coisa porque do céu foi nos concedido, Pai. É o que nós te pedimos, que o Senhor venha a enraizar isso em nossos corações todos os dias. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.